Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Boa noite. Mês de aniversário da igreja, mês de festa e comemoração. Mês de celebrarmos que Jesus Cristo nos salvou e nos colocou para servir nesse lugar, com essas pessoas que estão à nossa volta. Mês de refletirmos sobre o famoso DNA das águas. Você é novo por aqui? Não sabe do que eu estou falando? DNA das águas é o nosso maravilhoso DNA missionário, que nos faz olhar para tudo, em todos os momentos, como uma grande oportunidade de pregar Jesus Cristo. Mas, esse mês de março, em particular, mês dos nossos 8 anos, nós temos conversado sobre o tema Um Passo de Fé, 8 cultos por 8 anos de bênçãos. E eu preciso compartilhar com vocês que até aqui minha vida tem sido muito abençoada por essa igreja. Isso aí eu nem dei spoiler para o campeão dos spoilers, né? Aqui eu tenho aprendido a pastorear na prática. Aqui eu tenho aprendido a ser amado, ser apoiado, ser suportado pelos irmãos. Aqui Deus tem trabalhado feridas e dores da minha alma. Precisava começar por esse ponto, para deixar claro que você que nos assiste, ou nos ouve pela primeira vez, ou mesmo você que está visitando a gente, entendam exatamente do que eu estou falando nos momentos que eu me referir a passo de fé. As minhas últimas mensagens nesse mês de março, sobre esse mesmo tema, se basearam no texto de... O Jackson de novo deu spoiler de manhã, de Hebreus capítulo 11. Muito bem, então já pode abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, porque hoje não será diferente. E nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou. Ou seja, nós vamos seguir do versículo 20 até o final do capítulo, no versículo 40. Então serão 20 versículos essa noite. Hebreus capítulo 11, versículos 20 ao 40. Todos achamos? Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel,
e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Santo Deus, obrigado pela tua poderosa palavra. Senhor, ministra os nossos corações. Ajuda-nos a entender o quão dependente de ti nós somos. Ajuda-nos a entender de que fé a tua palavra fala. E a vivermos, Senhor, confiando que o Senhor dia após dia tem nos aperfeiçoado em fé. Em nome de Jesus. Amém. Que galeria de heróis fantástica! Marvel não se cria perto desse capítulo 11 de Hebreus. Mas, diferente de todos os famosos heróis da Marvel, nós aqui acabamos de ler história de heróis reais que viveram como eu e você. E aprenderam a viver ao longo das suas vidas em completa dependência divina. Assim como eu e você. Ao analisarmos esse texto, algumas questões precisam ser lembradas que já foram pontuadas nos 2 últimos domingos. Primeiro, para o autor de Hebreus, Jesus Cristo é Deus e nele consistem todas as coisas. Antigo e Novo Testamento apontam para Jesus, sua glória e a expansão do seu reino. Segunda coisa, tudo na vida e na morte apontam para a necessidade da fé. Vide a fórmula que foi usada ao longo de todo esse capítulo, e nós lemos várias vezes. Qual é a fórmula? Pela fé. Ou seja, a fé é o melhor caminho para todas as coisas. Terceiro, o intuito da carta aos Hebreus era unificar todos os fiéis servos de Jesus Cristo espalhados por diferentes interpretações, olhando para uma única figura, onde tudo recebia sentido, e essa figura é Jesus Cristo. Uma vez relembrados esses 3 pontos, podemos então olhar para o texto de hoje. Hoje, tivemos um número um pouquinho maior de personagens do que dos últimos domingos, né? Se você observou. Você consegue identificar todos os personagens que a gente leu hoje? Vamos lá, fazer um checklist para você ver se você acompanhou? Primeiro, nós falamos de Isaac, o chamado como pacificador, o homem mais tranquilo que a Bíblia apresenta. Depois, Jacó, aquele que a gente ouviu na nossa primeira mensagem dessa série, né, de Passo de Fé, que foi aquele que lutou com o próprio Deus e recebeu um novo nome, passando a se chamar Israel. Nós vimos José, que foi vendido pelos irmãos como escravo e se tornou o vice-rei do Egito. Nós lemos sobre Moisés, o grande líder hebreu. Falamos de Raabe, a ex-prostituta, Gideão, o líder dos 300. Quantos você já contou até agora? Não está contando, mas eu não falei que era para acompanhar? Vamos lá, o Gideão é o 6º. Gideão é o líder dos verdadeiros 300. 7º, Baraque, o líder de Israel apoiado por Débora. 8º, Sansão, o Hulk cabeludo. Jefté, o grande estrategista militar. 10, o 10º, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. 11º, Samuel, o sacerdote e profeta. 12º, Daniel. Não está achando? Porque alguns ele só deu um pedacinho da história, né?
Daniel, que foi quem sobreviveu e fechou a boca dos leões, os seus 3 amigos, que são os 13º, é o 13º, mas eu botei os 3, né? Quem teve problema para contar fui eu agora, né? Os 3, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, que sobreviveram à fornalha. 14º, outros heróis e mártires da fé do passado e do presente da carta de Hebreus. O que todos esses homens tinham em comum? Por que será que o autor se dedicou tão grandemente a nessa carta de Hebreus, especificamente nesse capítulo 11, narrar tantas histórias que supostamente todo mundo já devia conhecer? Por que será que ele usou essa fórmula pela fé? Para responder a essas e outras perguntas, eu ia dizer arrasta para cima, mas eu já usei essa no domingo passado. Então, te convido a refletir sobre o tema. Pronto para anotar? Aperfeiçoados pela fé. Segundo o próprio autor dessa carta aos Hebreus, cada um desses personagens incríveis viveram suas vidas convictos de que a sua história fazia parte de uma história muito maior, uma história que seus olhos eram incapazes de ver. E aqui, irmãos, estão citados heróis que individualmente, se você conhece pelo menos um desses que a gente citou, você já sabe que eles têm experiências tremendas com Deus, coisa assim extraordinária demais. Imagina o desespero de dar de cara com o Mar Vermelho, quando você saiu, estamos livres de Faraó, beleza, aí vem aquele lá de trás, que é o agoreiro, né? o salvo-agoreiro, que vai dizer, Faraó está vindo atrás. Você, tá bom, mas a gente está livre, o céu é o limite, até que você dá de cara com o mar. Imagina o coração desse povo, de cara para o mar, costas para Faraó, o que vai acontecer? Imagina a hora, né, que te pegam para jogar dentro da cova de leões. Imagina Daniel na hora ali, ele deu aquele discurso bonito para o rei, se meu Deus quiser ele me livra da boca dos leões, mas se ele não quiser eu vou morrer. Acabou de falar, é a hora de entrar na cova dos leões. Imagina esse coração, imagina a cabeça desses caras diante de cada uma das histórias que a gente conhece deles. Mas esses são exemplos em que o sobrenatural, o agir sobrenatural do nosso Deus ultrapassou e extrapolou qualquer lógica e moveu as coisas de maneira que o impossível aconteceu. No entanto, o autor de Hebreus ele também é claro quando ele equipara esses maravilhosos episódios claramente bem-sucedidos com outros casos que seriam considerados facilmente como fracassos. Episódios como o de Estevão, que morreu como? Apedrejado. Profetas que foram brutalmente assassinados, como Isaías, que segundo a tradição foi cerrado dentro de uma árvore. E tantos outros que sofreram porque preferiram ser fiéis. E mesmo homens e mulheres fiéis ao Senhor Jesus Cristo, que não chegaram à morte, né, mas passaram por terríveis humilhações, açoites, tortura, prisão perpétua, como é o caso de João, né, fome, miséria, abandono e tantas coisas terríveis demais para serem suportadas. Aqui vai um link que buga a cabeça de qualquer coaching. O resultado aparente não é sinal de sucesso ou mesmo de motivação correta. Muito menos apoio popular e progresso financeiro são sinais da bênção de Deus sobre uma pessoa ou grupo de pessoas. Um excelente exemplo, razoavelmente recente para a gente pensar sobre isso, que eu imagino que, até pela idade, todos nós já ouvimos falar, pelo menos na escola, é um personagem histórico chamado Adolf Hitler. Supostamente, Hitler lutou na Primeira Guerra, defendendo o seu país, que era a Alemanha. Nobre herói de guerra. Ele combate as ideias que parecem oprimir o seu povo e rapidamente ele começa a galgar posições e lideranças. Então, ele passa a pregar ferozmente o direito e valorização desse povo tão sofrido da Alemanha, o que em pouco tempo se transforma em ideias de superioridade ariana, dizendo que eles, como seres humanos, eram melhores que qualquer outro ser humano de qualquer outro lugar. E por alguns anos, irmãos, ele seduz, conquista e leva a Alemanha a nível de potência mundial de novo. Essa Alemanha se torna capaz de enfrentar sozinha os países com o maior poder bélico do mundo inteiro na sua época. Por um breve período de tempo,
houve alegria e crescimento na Alemanha. Por um tempo, houve senso de bem-estar e vitória, como se realmente esse fosse o melhor caminho, como se os alemães estivessem se aproximando da grande vitória. Estaria então Hitler, com todos esses indícios, desfrutando das bênçãos de Deus? E foi por isso que ele prosperou? Porque Deus abençoou? Certamente que não. Então, por que seria que nós, ainda como servos de Jesus, vivemos a nossa vida e preferimos olhar e identificar que passos de fé são aqueles passos que realmente encontram essas saídas boas, como retorno financeiro, como prosperidade, como aquele que dá o passo de fé e realmente encontra uma cura? Por que a gente se prende tanto a essas coisas? Com conquista, crescimento, vitória, como se isso fosse a única forma que a Bíblia tratasse passos de fé. Sendo que a Bíblia nos apresenta diversos agires do Senhor nas nossas vidas, de maneira que a gente experimenta passos de fé, com vitórias e derrotas. Porque é muito melhor ter bons resultados. É por isso que fatalmente a gente se pega aos resultados positivos e ignora os resultados negativos como também resposta de Deus para nós. Veja bem, nenhum dos personagens que foram descritos aqui nesse livro de Hebreus, capítulo 11, foram colocados aqui como pessoas que esperavam ou ansiavam ser vítimas de desgraça, ou que eles realmente desejam: Senhor, me cerra pelo meio numa árvore para eu poder ser um Marte. Certamente eles não desejavam isso, mas a motivação de todos os personagens dessa lista de Hebreus permanecia sendo a mesma, seja os que foram bem-sucedidos, seja os que foram aparentemente mal-sucedidos, viver uma vida de fé, apesar de qualquer circunstância. Os que sofreram ou perderam suas vidas, no entanto, entenderam que aquele que os havia chamado era o mesmo que alimentava a sua fé, dia após dia. Eles entendiam que desertos e provações podiam fazer parte de uma jornada muito maior, mas acima de qualquer condição ou situação, o autor da história seguiu usando suas vidas como parte de propósitos superiores. O pequeno e magricelo Davi, quando estava encarando o experiente e gigante guerreiro Golias, ele sabia tanto sobre o resultado daquela luta, quanto o nosso irmão Estevão, enquanto passava por aquele corrupto julgamento. E eles sabiam exatamente tanto quanto nós, servos e servas de Jesus, sobre o dia e circunstância das nossas mortes. Assim como nós não sabemos se vamos superar o bendito do Covid, ou tantas outras lutas e dificuldades que a gente tem enfrentado dia após dia. Quando vai acabar? Como vai acabar? Mas nós sabemos o mesmo que cada um desses homens e mulheres sabiam. Hoje, Deus tem o mesmo poder para fazer o extraordinário. E as nossas vidas, assim como a vida de cada um deles, continua nas poderosas mãos desse grande Deus. Isso é fé. E enquanto cristãos, somos desafiados a aprender todos os dias da nossa vida e da nossa história a viver confiando, a viver pela fé. Isso significa que é durante a jornada que a nossa fé vai ser testada. E à medida que essa fé se fortalece, ela gera em nós perseverança, de maneira que somos dia após dia aperfeiçoados por Deus. Ontem, no Núcleo dos Jovens, e sempre citando o Núcleo dos Jovens, afinal de contas eu venho para o Núcleo no sábado e saio no domingo, né? Ontem, no Núcleo dos Jovens, conversávamos sobre as dificuldades de viver enquanto cristãos, sempre produzindo boas obras. Falamos sobre como entendemos a fala de Paulo quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas e o mal que ele não quer fazer? Esse, molezinha de repetir. E ele acaba fazendo toda hora. Mas mais do que isso, percebemos a pressa, ontem ainda conversando, nós percebemos a pressa com que nós passamos a ignorar tudo que vem sendo trabalhado por Deus em nós. Vivemos experiências boas com Deus, irmãos. Mas quando erramos, ou não nos sentimos amados, ou achamos que a valorização que devia vir não vem, ou mesmo que nós não fomos abençoados como a gente gostaria, nós agimos como se tudo o que tivesse acontecido antes fosse uma mera ilusão, ou como se a fé não fosse mais para nós.
nós preferimos abandonar. Mesmo diante dos nossos próprios erros, preferimos admitir que talvez as promessas e bênçãos de Deus não passaram de apenas ilusões. Que podemos confiar em Deus, que podemos amar a Deus, mas no momento que Ele não nos supre, Ele não nos serve mais como Deus. No texto que lemos hoje, diversas vezes vimos o autor insinuando que, e esse é o primeiro ponto para você já anotar para os nossos núcleos da semana, insinuando que a fé é aquilo que nos leva a perseverar. A fé nos leva a perseverar. Versículo 20 disse exatamente assim: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú. Sobre o que ele abençoou? Acerca de coisas que ainda estavam por vir. Os olhos dele não contemplavam, mas ele acreditava que viriam. Versículo 22, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo. Como ele podia imaginar que um dia eles sairiam de lá, vivendo uma vida tão pacífica junto com os egípcios? Versículo 27, pela fé, ele, e aqui falando de Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, sei que vivemos tempos imediatistas, e isso não é surpresa para ninguém. Basta a gente clicar em alguma coisa na internet, que se demorar para carregar, a gente abandona e vai para outra coisa. Desistimos de esperar. A gente quer respostas para ontem. A gente quer que tudo se resolva o mais rápido possível. Mas isso serve apenas para nos mostrar a dificuldade que temos desenvolvido ao olhar para o que significa aprender a viver pela fé. Nós não conseguimos esperar, queremos ver, queremos saber, e a fé é incompatível com isso. Um dos estudiosos desse texto, de Hebreus, vai dizer que a grande diferença defendida pelo autor de Hebreus em relação à fé é que a fé deveria ser para o cristão um norte melhor do que os próprios sentidos. Isso significa que mais do que ver, ouvir, saber, conhecer, tocar, a fé deveria ser um fundamento muito mais sólido. Nossas decisões não poderiam ser baseadas no que nos leva a um raciocínio lógico. A fé precisa estar firmada nas promessas do Senhor, para além de qualquer ameaça, luta, situação ou dificuldade dos meus sentidos de perceber a realidade. Foi a fé que moveu o coração desses homens e mulheres. A fé que os fez perseverar e conquistar as célebres vitórias conquistadas. Mas também foi a fé que os levou ao martírio, de que vale a pena morrer por Jesus. A fé é aquilo que nos faz perseverar. E eu vou repetir isso ainda algumas vezes, não se esqueça disso. Uma vez que entendemos que a fé é aquilo que nos faz perseverar, principalmente mediante as situações impossíveis, então todos ficamos altamente comprometidos com a fé, certo? Amamos a fé e todas as pessoas vivem com fé ou pela fé, não é isso? Mais ou menos. É importante destacarmos que cada um desses homens que a gente relatou aqui viveu em tempos específicos e, nos tempos em que viveram, conheceram de Deus aquilo que o Senhor quis revelar para eles. O que isso significa? Alguns desses homens sequer tinham algum material escrito para tomar conhecimento da existência de Deus e tiveram contato pessoal e direto com o Senhor. Os sentidos foram totalmente necessários para ver e ouvir. Outros desses irmãos, relatados aqui, tiveram as tradições orais, reproduzindo as histórias que eram contadas de pais para filhos, e isso incendiava os corações e fazia com que eles pudessem confiar no Deus que se revelou para os seus pais e também pode se revelar para eles. Mas nós, meus irmãos, nós temos a santa palavra de Deus, nós temos a Bíblia, onde tudo isso está registrado da maneira mais próxima dos fatos reais. Nós temos tudo o que precisamos para conhecer a verdadeira fé pela qual os homens foram criados para viver. Se você veio a esse lugar nessa noite, ou escuta essa mensagem, seja ao vivo ou em gravação, você foi conduzido aqui pelo mesmo Deus de amor que chamou cada um desses heróis e heroínas do passado, que foram usados aqui como referência
no texto do capítulo 11 de Hebreus. Ele, o nosso Deus, te trouxe para te aperfeiçoar através da fé. Ele nos move para nos lembrar que a fé é aquilo sim que nos move a perseverar. Mas a única fé capaz de preencher o vazio existencial que habita no meu e no seu coração e no coração de todos os homens é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fé, meu irmão, minha irmã, é a fé que nos leva à Bíblia. E esse é o nosso segundo ponto. A fé nos leva à Bíblia. Como mencionamos nos domingos anteriores, quando falamos da criação, e aí parece até que você tinha lido a minha mensagem, né, as ministrações aqui do Daniel, né, retomaram exatamente muito do que a gente está passando. Né? Todas as coisas foram feitas pelas mãos de Deus. E Deus, quando fez tudo perfeito, tudo para que desfrutássemos da melhor maneira possível e pudéssemos viver com Ele para sempre. Você acredita nisso? Sim? Louvado seja Deus. Mas Ele também nos deu uma tal de liberdade. É aquele momento que a gente coça a cabeça. Né? E para variar, quando a gente recebe liberdade de Deus, nós usamos mal essa liberdade. A Bíblia vai relatar claramente que Adão e Eva, os primeiros homem e mulher da história, desejaram ser iguais a Deus. E por isso, eles desobedeceram à ordem direta do seu Senhor e assim foram impedidos de viver a plenitude da vida que Deus planejou para eles. Desde então, eles são marcados pelo pecado. Pecado que removeu Deus do centro da vida e da adoração de homens e mulheres, de maneira que, como toda aquela ansiedade que existia de servir a Deus e estar na presença dEle, com a remoção de Deus, se torna uma ansiedade de preencher esse vazio que existe, como se fosse uma espécie de um quebra-cabeça gigante dentro do coração de cada um de nós, ou até dentro das nossas almas, e como se cada um de nós vivesse desesperado por aí a catar peças que pudessem completar todo esse vazio que existe dentro de nós. Materialismo, ateísmo, ideologias vãs, as mais diversas expressões de fé e misticismo. Mas apenas uma peça pode encaixar perfeitamente no centro desse tabuleiro. E essa peça se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa peça não só completa, mas nos ajuda a entender todo o sentido da nossa alma. Exatamente como acontece quando terminamos um quebra-cabeça. Não sei se você já teve essa oportunidade. Além da satisfação, a gente tem o gosto de poder olhar para o panorama completo, que até então a gente só via em pequenas partes. Deus é tão tremendo que Ele mesmo nos oferece gratuitamente essa peça perfeita para o quebra-cabeça. Sem sacrifícios, sem pagamentos, sem nada. Uma peça recebida de graça. Mas talvez você esteja em dúvida se deve realmente abrir mão de todas as outras peças que você coletou até agora. Afinal de contas, a gente fez até uma atividade há uns anos atrás, misturando quebra-cabeças, e aí as pessoas em um determinado momento, para completar o quebra-cabeça, elas precisavam trocar peças, porque as peças não serviam para o dela, porque a imagem era diferente de cada quebra-cabeça. Mas as pessoas não queriam abrir mão. Isso também acontece conosco, com tudo que a gente coletou até aqui. E olha que são muitas peças que cada um de nós foi internalizando, de filosofias a religiões, das mais distintas e diferentes. Ao olharmos para a história de alguns desses heróis aqui relatados no capítulo 11 de Hebreus, percebemos que esse mesmo problema aconteceu com alguns deles. Alguns tentaram preencher com outras peças o vazio dos seus corações, mas tais rearranjos que eles fizeram, modificando a estrutura do tabuleiro, os levaram apenas a caminhos de perdição, onde o descumprimento das leis do Senhor já não era nem mesmo visto como um problema para muitos deles. E eles receberam as consequências de cada uma dessas escolhas. Vemos o exemplo específico de Moisés, relatado com mais versículos nesse capítulo. Você pode olhar aí, versículos 24 ao 26, onde vai dizer que Moisés preferiu a humilhação, ele preferiu sofrer enquanto servo de Deus do que se banquetear com todas as farturas e tesouros que Faraó tinha a oferecer. Eles entendiam, cada um deles,
que o plano maior e mais amplo do seu Deus sempre faria mais sentido do que os projetos e planos que as suas mentes limitadas poderiam conceber. Por isso, a única fé que realmente pode preencher esse vazio é a fé cristã. Uma fé que nos reorienta, uma fé que, segundo Jean, que está lá atrás, é a palavra que eu mais repito aqui na igreja nas minhas pregações. A fé em Jesus precisa ressignificar a nossa vida. A fé em Jesus precisa ressignificar a nossa forma de olhar para o mundo. A fé em Jesus precisa ressignificar o nosso senso de urgência. A fé em Jesus precisa ressignificar tudo em cada um de nós. Somente homens e mulheres que são transformados e conduzidos por Jesus são capazes de abrir mão de banquetes e tesouros para poder viver uma vida de serviço e dedicação. Abrir mão de tudo agora para confiar num prêmio que vem no futuro. OBS. Acho engraçado como no mundo das finanças é muito repetido esse mesmo jargão e todo mundo aplaude e acha o máximo. Se você se privar de coisas agora, você vai obter garantias muito maiores no futuro. Mas, infelizmente, quando a gente fala dessa mesma posição, desse mesmo comportamento em relação à fé, isso constantemente é visto como um absurdo. Você não acha curioso? Viver pela fé em Jesus, voltando agora, viver pela fé em Jesus nos leva a desfrutar de tudo o que recebemos do nosso Senhor aqui, sabendo que o melhor que podemos experimentar hoje aqui ainda é muito pouco, perto de tudo que Ele tem a nos oferecer no chamado galardão final. Vivo aqui, sem tirar os olhos do prêmio final. Mas se já é maravilhoso viver a fé com Cristo, eu preciso te dizer que é igualmente maravilhoso observar a obra de restauração que Ele faz em cada um de nós, apesar das escolhas que a gente faz. Você se lembra o exemplo que eu dei do núcleo? Uma das maiores mentes teológicas reformadas da atualidade, vou colocar nas minhas palavras, porque eu não vou conseguir reproduzir igual, né? Eu sou a mente limitada que eu citei. Ele disse o seguinte: olhamos para a vida com Deus como um gráfico de desenvolvimento progressivo, apenas subindo, lindo, pleno. Mas, se fosse possível transformar essa caminhada em um gráfico, seria algo como um registro de batimentos cardíacos, cheios de altos e baixos. E é nesse momento, irmãos, em que estamos, nos momentos que a gente está bem lá embaixo do batimento cardíaco, já saí da fala da pessoa, que muitas vezes eu e você desistimos da fé. São nesses momentos que a gente está lá embaixo, se sentindo nada, fracassado, que fugimos, fraquejamos, abandonamos o nosso Deus. Mas é por isso que precisamos mais e mais da Bíblia. É por isso que precisamos ouvir a pregação da palavra de Deus, para mesmo nesses momentos mais difíceis, sermos habilitados a resistir a qualquer investida contra nós, para encontrarmos a esperança vinda da boca do próprio Deus, para nos reanimarmos com os feitos extraordinários do nosso Deus. E ainda que você tenha desistido, lembre-se, Deus, o próprio Senhor de todas as coisas, enviou o seu próprio Filho para resgatar a cada um de nós. Jesus Cristo, mesmo vem na nossa direção, no nosso encontro, e nos recebe de volta, e nos ajuda a caminhar firme de novo na jornada da fé. Enquanto a vida, todo dia é uma oportunidade de voltar à jornada com Deus. A nossa vida, a nossa história é uma jornada. E como jornada é sim mais difícil para alguns, assim como é bem mais fácil para outros. Mas todos estamos fazendo parte de uma grande jornada maior do que nós. E foi nesse caminho que o Senhor nos encontrou. E é nesse caminho de jornadas fáceis e difíceis que Ele nos dá a experiência da fé. E é a fé que vai nos aperfeiçoando ao longo da nossa história. Acho curioso como falamos convictos de alguns termos e princípios teológicos como soberania de Deus, onisciência de Deus, onipotência de Deus, mas vivemos como se na verdade mesmo Deus não fosse tudo isso, como se Ele não soubesse tudo, como se Ele não tivesse todo o poder, e como se não estivesse no controle de todas as coisas.
lidamos como se a queda que aconteceu lá no jardim, que era perfeito e planejado, né, através do ato do homem comer o fruto da árvore proibida no Éden, acabou forçando Deus a trilhar um plano B. Deus foi pego de surpresa, surpreendido por Adão e Eva. E eu imagino, eu gosto de criar as cenas na minha cabeça, eu imagino logo Deus dizendo, eu disse que não era para deixar essa árvore aí, você, né, botei a árvore, dei liberdade para o homem, está vendo aí? Agora eu tenho que mandar Jesus para pagar o preço desses caras indignos. Tem que redimi-los. Essa perspectiva, meu irmão, minha irmã, de que forçamos Deus a um plano B lá atrás no Éden, no início de todas as coisas, nos leva a olhar para todo delito nosso, seja grande ou pequeno, como uma complicação para o grande plano que Deus tem para a nossa história. Duas coisas são importantes aqui. Deus nunca nos faz pecar. Afinal, foi Ele mesmo que nos libertou da escravidão do pecado. 2, Deus não só nos fortalece, nos dando a fé para não pecarmos, como nos perdoa e restaura, para que possamos evitar de pecar de novo. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, precisa servir como uma motivação extra para permanecermos nessa jornada, apesar dos nossos erros, mesmo diante dos nossos pecados. Então, chegamos à parte final do texto, que diz, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Se você veio comigo até aqui, certamente tem interesse em conhecer o que esse texto final significa, aonde essa conversa vai nos levar. Fomos feitos para viver para sempre, e para sempre com Deus em plenitude e perfeição. Fomos resgatados para experimentarmos a liberdade que as algemas do pecado nos trazia, para desfrutarmos dos frutos da graça que vem de Deus. Fomos reabilitados a uma vida santa para nos apoiarmos mutuamente em amor e comunhão até o retorno do nosso Senhor. Tudo isso visando a chegada desse grande dia, onde todos nós seremos finalmente plenos de novo. Irmãos, se louvar aqui já é maravilhoso, principalmente, eu achei a coisa mais linda, né? Você percebeu aqui os irmãos ali tocando, né? A coisa fluindo, né? A alegria de estar louvando ao Senhor, o quanto isso é maravilhoso. Imagina como não vai ser incrível todos nós podermos louvar juntos, com todos os cristãos de todos os tempos, reunidos, sem ninguém desafinar, nem meio tom. Olha que coisa incrível. Assim será no dia do nosso Senhor. Nem errar o tempo das palmas. O autor de Hebreus tem clara urgência de estarmos preparados a reforçar todos os dias que essa espera, ela precisa ser algo primordial na nossa vida. Precisamos realmente olhar para isso como o que está ali no nosso top 1 diário. Todos esses heróis mencionados no Antigo e no Novo Testamento criam nisso. E ainda assim, não viveram até chegar o glorioso dia do Senhor. Muitos entes queridos meus, e é provável que muitas pessoas que você ame também ao longo da sua vida, ficaram pelo caminho, crendo que no dia do Senhor estarão lá junto conosco, glorificando a Deus. Mas a grande convicção da fé cristã está no fato de que o Deus que veio ao nosso encontro e usa a fé para nos aperfeiçoar dia após dia na jornada, está nos preparando para um final glorioso com todos aqueles que amam a Jesus Cristo. Onde nenhuma força do mal ou do pecado terá poder sobre nenhum de nós. Onde viveremos a plenitude que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam. Até lá, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a ficar firme, crendo em Deus e vivendo o aperfeiçoamento que vem de Deus dia após dia. Às vezes vai ser extraordinário e você vai passar pela prova dando glória a Deus. Realmente. Mas muitas vezes vai ser doloroso e não vai ficar bonito o jeito que vai ficar. Mas o intuito final continua sendo o mesmo, estarmos prontos
e habilitados, como obreiros que não têm do que se envergonhar, capazes de amar a Deus mais do que a nossa própria vida, capazes de confiar em Jesus em toda e qualquer situação. Mas é somente quando estivermos todos prontos que desfrutaremos desse grande e maravilhoso prêmio final do Senhor. Jesus Cristo está voltando. E aí pode gritar assim, irmão: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que os gritos de João Batista ecoem pelas ruas de São Gonçalo: arrependei-vos, pois o reino de Deus se aproxima. Que os alertas de Paulo permaneçam no nosso coração, para que toda a renovação diária da nossa mente seja baseada na mente de Cristo. E que a unidade, enquanto um só corpo de Cristo, composto por todos os crentes, do passado, do presente, apresentado pelo autor de Hebreus, nos motive e nos leve a perseverar, nos leve a buscar maior fundamentação na Bíblia e nos leve a viver a contínua expansão do reino de Deus. Nesse sentido, irmãos, somos desafiados sim a assumir uma posição de maior seriedade diante de Jesus. Não adianta nós nos comprometermos olhando para os nossos irmãos do passado e dizer que nós somos um mesmo corpo com eles, se a gente não for capaz de, através do testemunho, através das situações de vida, nos conectarmos também pensando nos nossos irmãos do futuro, que hão de ser revelados como filhos de Deus. Enquanto um único corpo, eu e você, precisamos amar esses irmãos, que muitos deles já vivem entre nós, mas ainda seguem as suas vidas vivendo como filhos do mundo, distantes de Jesus, escravizados pelo pecado. Não podemos nos omitir da responsabilidade de propagar essa palavra entre as pessoas que a gente ama. A fé chegou até nós, porque Deus usou homens e mulheres para isso. Homens e mulheres falhos, limitados e imperfeitos foram usados para isso, que por vezes também pensaram em desistir, mas foram fortalecidos e conduzidos pela graça de Deus para trazer a palavra que transformaria a nossa história. Você e eu, cada um de nós aqui e ouvindo essa mensagem à distância, cada um de nós somos desafiados a sermos os servos de Jesus, fiéis e sinceros desse tempo. Nós precisamos sair daqui nessa noite convictos de que estamos sendo aperfeiçoados e um dia seremos sim perfeitos como é o nosso Senhor. Mas como corpo de Cristo, servindo nesse tempo, servindo nesse lugar em que Deus escolheu para que nós, cada um de nós vivêssemos, precisamos estar conscientes da nossa parte, no aperfeiçoamento de outros irmãos que ainda não estão desfrutando dessa mesma plenitude. A fé nos leva a perseverar. A fé nos leva à palavra de Deus, nos leva à Bíblia. Mas a fé também precisa nos levar a missões. Como já disse um grande escritor, né, também que ama a palavra de Deus, uma vez cristão, nós somos impelidos a ter uma vida enquanto missionários. Se você não é um missionário, você não é um cristão. Tudo isso porque o plano de Deus, que se mantém o mesmo desde o início, era que cada um de nós pudéssemos, vivendo a nossa vida, sermos aperfeiçoados por essa fé e transformados por essa fé, entender que não tem a ver nem com o quão bom eu sou e quão habilitado eu estou, mas quão magnífico é o Senhor que habita a minha vida e o meu coração. O quão poderoso foi o resgate e a transformação que está acontecendo em mim, e quanto essa mesma transformação pode acontecer na vida de qualquer homem, qualquer mulher. E o instrumento chamado para servir a Deus, nesse sentido, sou eu e é você. Como você tem se comportado, olhando que o nosso Senhor está voltando, que você vem sendo aperfeiçoado e que é chegada a hora de também ser usado para o resgate de outras vidas. Que através dessa palavra você entenda que é nossa responsabilidade buscar sermos aperfeiçoados pela fé todo dia, confiarmos que Deus está fazendo tudo isso, mas é nesse caminho, sabendo que nunca seremos perfeitos, nunca estaremos 100% prontos, que nós vamos ser usados para abençoar a vida de outros. Que assim o Senhor use a sua vida essa semana, que assim o Senhor te mostre que há muito mais que pode ser feito através da sua vida, da sua história, para a honra e glória de Jesus Cristo. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra que a fé é muito maior do que a nossa mente pode conceber.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra que passos de fé são sim passos que nos levam a nos arriscar, porque nós não vemos o que vem depois. Mas mais do que uma fé morta, uma fé ignorante, é uma fé plena, fundamentada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ajuda-nos a viver todos os dias confiando que o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos aperfeiçoando. Deus, nos ajuda a buscar todos os dias as respostas na Bíblia, Senhor. A gente tem procurado no Google, tem procurado em tudo quanto é lugar e tem fundamentado em escolhas, Senhor, que nada tem a ver com a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a olhar o valor que a Tua Escritura Sagrada tem para cada um de nós, que ela possa ser verdadeiramente a nossa regra de fé e prática. Senhor, ajuda-nos a, enquanto Teus servos, viver um evangelho vivo, que transforma a nossa vida, que aperfeiçoa os nossos corações, que nos coloca no prumo, mas que esse prumo não é para a glória nossa, mas é para vivermos juntos, celebrando como um corpo de Cristo, levando todas as pessoas por onde quer que nós passarmos, Senhor, a também confiar em Ti com todo o coração e com toda a vida deles. Que assim, Senhor, nós sejamos conectados enquanto corpo de Cristo, a todos os cristãos, desde o primeiro ao último que há de nascer, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém.